minutos, chamando o nosso convidado já dessa tarde, Phil Soares, chefe de análise de ações da Orama, já está aqui conosco. Phil, seja muito bem-vindo, prazer falar novamente contigo, muito boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Phil, prazer é todo nosso. Queria começar falando contigo de Vale, né? A empresa divulgou o resultado ontem, parece que não agradou muito o mercado, mesmo vindo praticamente em linha já com algumas expectativas, né? Depois da divulgação do relatório de produção, já se esperava um resultado um pouco mais fraco, mas hoje a gente vê uma movimentação bastante acentuada de queda no papel da Vale. Queria saber sua impressão, principalmente sobre o resultado e essa movimentação negativa dos investidores ao longo do pregão de hoje. O que a gente está vendo aqui na Vale, né, o resultado especificamente, a gente viu como um bom resultado, tá? Então, em linha com o que a gente viu na prévia operacional, a gente teve volume de minério, volume de cobre, mas principalmente de minério, né, que é o grande fator-chave aí para a lucratividade. Volume de minério vindo bem acima aí do que foi realizado no primeiro trimestre, depois da normalização ali de algumas partes industriais. A gente teve queda de preço, mas também divulgado no relatório de produção, né? Mas uma queda de preço mais suave, né? Uma queda aí da ordem de 9%, enquanto que o volume subiu quase 20%, né? Então ocasionou uma alta na receita, uma alta no EBITDA, né? Então o EBITDA aí que veio melhor do que o primeiro trimestre, não muito melhor, mas em linha. E nesse nível de lucratividade a gente gosta bastante. Agora, o que a gente teve foi a questão tributária, né? A gente teve aí um imposto de 1.800 ao invés de um imposto bem menor do que isso que a gente teve no primeiro trimestre, né? Em função ali do provisionamento da Fundação Renova. Então, a gente esperava um lucro maior, com certeza. Essa parte tributária foi uma surpresa negativa para a gente. A gente teve também, além, né, do resultado divulgado, a gente teve a questão da unidade de metais básicos, né, da VBI, da PBM, né, que foi divulgado finalmente a venda de 13% ali para uma companhia que é uma joint venture da Arábia Saudita e uma outra companhia que também ficou com 3%, que é americana. Então, esse é um passo importante aí para a Vale, né? Afinal de contas, essa companhia aí, que é a VBM, ela é responsável aí por 20% da receita, 10% do EBITDA, conforme o segundo TRI de 23. Então, é pouco representativa no balanço da companhia e praticamente não é precificada no balanço hoje, né? Quem quer saber de resultado de Vale só quer saber de minério de ferro. E essa unidade está sendo precificada aí na cerca de 26 bilhões de dólares, né? Que é 1/3 do valor de mercado da Vale hoje. Então, isso é bastante relevante e a gente espera que o preço da Vale venha se recuperar aí nos próximos trimestres. A gente também ficou surpreso com esse desempenho aqui de 3,60 de queda que a gente está observando hoje, né? A nossa única hipótese aí pode ser em relação à questão de governança, né? Afinal de contas, a gente tem ouvido cada vez mais ruído em relação ao governo tentando tomar parte de alguma forma aí da gestão da Vale. Phil Cabral aqui falando, tirando dúvida dessa venda mesmo, essa venda que eles fizeram aí de 13%, vale 25, 26 bilhões que você falou que provavelmente esse projeto vale. Na cabeça de vocês, deve valer, vai ficar estranho aqui, né? Deve valer esse valor? E uma segunda pergunta, o objetivo desse projeto é diversificar o país ou os árabes só entraram com a grana, mas a grande maioria vai para a China? Então, o objetivo dessa iniciativa, pelo ponto de vista da Vale, né, é seguir com a segregação dessa unidade, né, e trazer uma expertise, porque afinal de contas hoje a Vale tem uma operação de cobre e níquel que pode ser muito aumentada, né? A perspectiva aí é dobrar, triplicar o nível de produção dessas unidades. Hoje o custo de produção desses materiais é alto em relação aos pares internacionais e quando você olha uma Freeport, outras operadoras aí de cobre e níquel internacionais, o custo é mais baixo e também a gente tem múltiplos mais altos, né? Então o mercado premia esses metais, até porque é transição energética e aí passa a ser um business sustentável, verde, do futuro, enfim, toda essa pecha que traz junto um prêmio no múltiplo. Então, a Vale migrando para esse business, né, que o próprio Bartolomeu fala que
pode até valer mais que a Vale no futuro, né? Pode valer mais que a unidade de minério de ferro, que é o principal business hoje. A gente espera que a companhia não só vá crescer resultado, né, receita, EBITDA, mas também vá ser precificada num múltiplo mais alto, porque hoje a gente vê uma Vale negociando muito abaixo do que os pares internacionais, por exemplo, negociam, né? Aí falando de Rio Tinto, BHP, é claro que a Vale negocia no Brasil, né? E aí a jurisdição brasileira geralmente é mais penalizada do que, por exemplo, a australiana ou a inglesa, que é o que a gente vê aí nas competidoras. Mas a gente vê a Vale se esforçando aí, caminhando para uma direção de conquistar um prêmio, né, nesse múltiplo de hoje, que é bem descontado em relação ao que tem verificado aí nos pares internacionais. Só uma dúvida, então a segunda parte, você acha que também o objetivo vai ser atingir outros mercados tipo árabe, ou o árabe só entrou de sócio e vai continuar o grosso sendo vendido para a China? Esse tipo de metal, quem tem um grande comprador já que a Vale tem em mente? Assim, o árabe ele entrou como sócio investidor, né? A gente esperava até que não fosse ser o árabe, não. A gente esperava que fosse alguém que tivesse um outro nível de expertise ali na produção, né? Como, por exemplo, a Angel Number One, que é uma mineradora californiana. Mas a Vale fez um processo competitivo aí que envolveu muitos players, né? Envolveu o GM, envolveu o Mitsui, envolveu muitos possíveis compradores dessa fatia aí. E no final o árabe levou, mas não achamos que isso seja por motivos comerciais, não, que a Vale vá querer colocar sua produção na Arábia Saudita ou querer aumentar sua venda para a Arábia Saudita, né? Como você mesmo mencionou, a gente tem na China um dos principais mercados aí para esse tipo de metal, né? E a gente, na nossa perspectiva aqui na casa, é que a gente observe o aumento em todos os mercados, em todas as jurisdições, né? Porque esse processo de eletrificação e de sustentabilidade é um processo que vem sendo liderado aí pelas economias desenvolvidas, né, Europa, Estados Unidos, com a China também tomando participação bem relevante nisso. Então a gente acredita que o mercado vai ser difuso, não vai ser dominado por um player ou outro, não. Fechou. Phil, só para estressar esse assunto, entra a Caixa para Vale de capital aberto agora, em algum momento, no sentido que se agora no curto prazo ou no longo prazo tende a aumentar a geração de caixa e, consequentemente, a distribuição de dividendos, ou no curto prazo ou no longo prazo. Como é que o acionista de Vale hoje pode ser impactado? Porque a gente sabe que pode ser beneficiado, mas, sobretudo, em relação a dividendos, né? Entra um dinheiro agora, essa operação também deve gerar muito caixa, gera muito caixa. Como é que a gente pode ser beneficiado em termos de dividendos dessa transação? Olha, essa iniciativa toda de metais básicos, a perspectiva é de que seja uma consumidora de caixa, não uma geradora, pelo menos no primeiro momento, né? Afinal de contas, a perspectiva é dobrar, triplicar a produção de cobre e níquel num business que é capital intensivo, como mineração, né? A nossa perspectiva é de que isso vá consumir caixa nos próximos trimestres, e isso pode sim afetar a política de dividendo, mas a gente não acredita que vá ser muito prejudicada, não. A gente vê a Vale continuando pagando dividendos aí, apesar do investimento, né? É muito em função, né, da estrutura de capital, que é pouco alavancada. A gente acredita que tem espaço, sim, para manter um pagamento de dividendos bem saudável, mas a gente pode observar uma redução, sim, afinal de contas a companhia vai passar por um ciclo de investimento aí bem relevante. Ô Phil, eu li a notícia aqui, eu queria saber sua impressão que, de repente, a Vale pode até fazer a IPO desse segmento especificamente, né? O que isso poderia trazer de benefício aí para a companhia e também de valores, assim, para destravar, enfim, para saber, né, como que ficaria um IPO? Será que tem espaço para isso? Olha, no momento não tem espaço, né? A gente não está numa janela boa aqui no Brasil e até não acredito que seja nem o tipo de jurisdição que a Vale quereria fazer a emissão, talvez fosse uma emissão lá fora, né? A sede dessa companhia vai ser Toronto, no Canadá, que é o Canadá sendo um polo aí de mineração e sendo onde fica uma das principais reservas aí da Vale desde a compra da Inco lá em 2006, há muito tempo atrás. Então, acreditamos que o IPO não deve acontecer aqui no Brasil, tem grandes chances disso, né?
Mas em linhas gerais seria uma excelente notícia, né? Porque é uma companhia que opera num mercado muito mais premium, com uma percepção de valor muito maior do que o mercado de minério de ferro. A gente acredita que o gringo estaria muito mais disposto a pagar um prêmio, né, em relação a múltiplo, e esse business todo seria melhor precificado dentro do contexto da Vale, que o que a gente olha hoje é uma Vale muito precificada em cima do business de minério de ferro, que é um business que é super gerador de caixa, é um business muito bom, mas que não comanda um prêmio, né, no mercado internacional aí de ações, né, de empresa. Então, a questão toda da unidade de base metals, né, viria como uma unidade que seria precificada standalone, né, seria precificada por si só, e aí depois você faria a conta dentro da Vale, né, quanto é que a Vale teria que valer com e sem, com um valor de mercado já estabelecido. Só o fato de a gente ter tido a transação já estabelece um valor para essa unidade e já permite fazer uma conta muito mais clara do que seria o resto da empresa, né? E você pega o resto da empresa, pega a lucratividade, vê qual é o múltiplo e você vê que a empresa como um todo está negociando a um valor bem descontado. Ô, Fio, quando você fala descontado, você citou lá no comecinho, né? Pô, a gente ainda é negociado com muito desconto em relação aos seus pares, em relação até mesmo ao histórico da companhia. E vem essa notícia de hoje, né? Vinculada na mídia, possibilidade de dúvidas em relação à governança, enfim, à própria execução, os executivos da companhia. Olhando para o segundo semestre, né? Qual que é a expectativa? Até porque nós tivemos ali no resultado números bons indicadores, o segundo trimestre foi bom em termos de produção, melhora, mas também tem um pouco preocupação em custo, ou será que governança pode pesar e esse desconto não se reduzir, né? Ou seja, o mercado realmente está bastante preocupado, que pode ser o futuro da governança da companhia, enfim, o que deve determinar o desempenho do papel, já que existe esse consenso de desconto, né? Mas a dúvida fica se esse desconto, né, ele vai ser fechado, vai diminuir agora no segundo semestre ou não, olhando para uma janela de 6 meses, 12 meses para o papel. Bem, vamos lá. Primeiro ponto, questão de custos, né? A gente teve um aumento de custos em geral, mas se você olhar o custo por tonelada, a gente teve uma diminuição em relação ao primeiro TRI de 23, porque a produção foi da ordem de 15% maior. Então é claro que se você produz mais, você vai ter mais custo, mas o custo por tonelada reduzindo, a gente fica... É um bom sinal, é um bom indicador, né? Quer dizer que a companhia pode continuar aumentando a sua margem conforme for aumentando a produção. Então, esse ponto não é um ponto que preocupa a gente nesse relatório, nesse resultado especificamente aí nos próximos trimestres. E aí, em relação aos pares, né, a gente olha aqui, por exemplo, uma Rio Tinto hoje está negociando a 12 vezes o lucro. É claro que você pode argumentar que nos últimos 2 meses a gente teve um preço de minério de ferro muito alto, mas foi para todo mundo, né? Então, se você comparar com os pares de minério de ferro principais, né, Rio Tinto negociando num múltiplo de 12 vezes, e a BHP negociando num múltiplo aí de 8 vezes o lucro, né? Contra uma Vale que está negociando num múltiplo de 4 vezes com os últimos 12 meses aí, contabilizando os últimos 12 meses de lucro. Então, a gente acha que esse múltiplo é baixo, né? É abaixo do que deveria ser. A gente acredita sim que a Vale deveria negociar, pelo menos se você contar só o business de minério de ferro, né? Deveria negociar um desconto em relação a BHP e Rio, não só por causa de governança, principalmente por causa de governança, né? Você pode contabilizar a questão do frete mais barato, mas também a questão da qualidade do minério acaba compensando no final das contas, né? A Vale vende um produto que não só tem maior qualidade, como também vende pelotas, vende outros minérios que são semi-beneficiados ali, que têm um valor agregado maior. Então, a gente não acredita que em termos operacionais a Vale deveria ter um desconto em relação a BHP e Rio. Deveria ter sim um desconto em relação a BHP e Rio por causa da jurisdição, mas não da ordem de 50%, 75%, como a gente está observando hoje. Então, a gente acredita sim que a Vale deve rumar para um desconto um pouquinho mais racional, aí, da ordem de 30%, 20%, 30%. Continuando a pergunta do Saravalli, o quanto decisões políticas pode atrapalhar o futuro da Vale? Que seria o problema do Guido Mantega, vir ou não ser presidente da Vale, já que ele está proibido de assumir alguma estatal, ele está proibido de assumir qualquer emprego público. Ele foi do julgamento dele, esse foi a penalização dele. E isso já estaria no preço, não, ainda tem muito tempo. E o quanto o governo pode meio que chantagear os bastidores da Vale do tipo, olha,
Se você não botar quem eu quero via Previ, eu não aprovo mais nenhuma mineradora. Mas nenhum só vai querer comprar Minas, eu vou dizer que IBAMA vai barrar. Então, quanto isso já está ou não no preço e quando pode atrapalhar ou não a Vale? Assim, tem algumas componentes aí, né, em relação a esse possível sequestro. A gente está observando, por exemplo, na Vale, na Petrobras, que você está tendo um conflito grande ali em relação à exploração à margem equatorial, que é um negócio que a gente não deveria observar, concorda? A gente tem uma companhia que é controlada pelo governo e o próprio governo poderia fazer a gestão dessa parte ambiental internamente, mas não, a gente teve um IBAMA aí se mostrando razoavelmente independente. Então, acredito que o funcionamento ali interno não seja tão simples e tão ditado monocraticamente pelo governo federal, pelo executivo. Mas, assim, pensando em termos de potencial destrutivo, né, e o paralelo aqui sempre sendo a Petrobras, fica menos evidente como é que a Vale pode ser usada para fins eleitoreiros, né, que foi a grande componente que fez com que a Petrobras tivesse um desempenho muito ruim aí ao longo dos anos 2013, 14, né, quando a gente teve o esforço para a eleição e o controle do preço do combustível para baixo. Então, a Vale não negociando nesse mercado, no mercado pulverizado, num nicho que seja assim de fácil acionamento para fins eleitoreiros, a gente não fica tão óbvio para a gente como é que o governo pode utilizar a Vale de uma forma danosa, materialmente, né? Claro que você pode ter um deal aqui, outro ali, mas não vemos assim, ainda não está claro para a gente o canal de destruição de valor aí, não. Tá bom. Porque ele não influencia direto, tipo, gasolina, diesel, ele não tem o IPCA na mão, né? Para poder mexer no preço do minério. Então não ajuda rápido no dia a dia. O minério bate no aço de uma forma bem indireta e não é tão simples assim. Entendi. O Phil, tem uma tradição aqui no marketing que eu sempre mudo de assunto, mas sempre tento também voltar ao assunto principal. Saíram resultados da Uzi Minas e a Uzi Minas também está em queda, nas ações em queda agora, mais de 4% de queda nesse momento. Aí, primeiro, fazendo um paralelo com a Vale, será que hoje, particularmente, o mercado está reagindo, talvez não desconhecesse, conhecesse pouco em relação a esses resultados da Vale? Porque todo mundo veio falando, vai ter EBITDA menor por conta do próprio minério de ferro. Eu acho que foi, de certa forma, dentro da expectativa, mas a hora que vem pode ser esse susto, ou seja, a Vale talvez esteja mais caindo por operacional do que por questões de preocupação com governança, fazendo um paralelo com os Minas. Ou cada um está caindo hoje, particularmente, pelos seus motivos, né? A Uzi Minas tem outros motivos para justificar essa queda hoje, particularmente. Assim, o business de aço a gente tem visto muito mais Vale, né? Que é uma posição que a gente tem trazido mais para atenção aqui na casa, né? O business de aço, temos acompanhado assim, um preço de aço no exterior um pouco mais enfraquecido, né? E uma dinâmica sem muitas novidades. Assim, a gente não tem acompanhado de perto nem Uzi Minas, nem CSN, nem Gerdau, mas a gente acredita que a perspectiva aí para curtíssimo prazo seja razoavelmente positiva, né? Afinal de contas, estamos prestes a entrar num ciclo de corte de juros aí, né? E o aço tendo uma dinâmica muito mais local do que o minério de ferro. A gente vê esse ciclo de corte de juros que a gente deve passar agora como muito positivo, né, para alguns setores que são altos consumidores de aço, né? Então, linha branca, próprio construção civil, automóveis, são setores que devem se beneficiar bastante aí de atividade econômica no Brasil. Então, para próximos trimestres, a gente acha que siderúrgicas em geral devem performar melhor do que nos trimestres anteriores. Ô, Phil, todo analista que passa aqui, principalmente especialista em Vale, eu faço a mesma pergunta de um famoso long short que está rolando aí no mercado. Muita gente perdendo dinheiro, né? Hoje, particularmente, está dando ruim, né, Felipe? Que é apostar na Vale contra a Petrobras. Você acha que faz sentido, somando todos os fatores, não só operacionais, também de governança corporativa, enfim, para os próximos 6 meses, né, vamos pegar um call aqui um pouco mais institucional, vamos dizer assim,
Será que a Vale vai recuperar esse atraso relativo que ela tem com a Petrobras, já que a gente viu uma performance muito boa, né, performar acima do que a Vale há muito tempo, há muitos meses, né? A gente vai começar a ter esse desconto, né, relativo começando a diminuir. Como é que você vê esse tipo de operação, né, olhando para a Vale, particularmente em desempenho e de todas as notícias que podem sair ainda também de Petrobras? Olha, Vale contra Petrobras é uma operação que eu não faria, por mais que eu seja otimista com Vale, né? A Petrobras é uma companhia, né, que vende um produto que a gente está com uma perspectiva muito boa de preço, que é o petróleo, né? Então, a nosso veículo aqui para exposição em petróleo preferido seria a Prio, né, PetroRio, que é uma das júniors aí que tem um track record mais consolidado e uma estrutura que a gente gosta mais. Mas a Petrobras não deixa de ser uma vendedora de petróleo, e petróleo nos próximos trimestres, aí, nossa perspectiva é muito boa, né? A gente vê pouca entrada em capacidade, as Big Sisters ali, as maiores companhias do mundo, com poucos planos de colocar capacidade em operação aí nos próximos anos, e ao mesmo tempo não vemos essa eletrificação acontecendo em 1 ou 2 trimestres, ainda vemos demanda aumentando nos próximos anos. Então, o equilíbrio aí de oferta e demanda para petróleo aponta para um preço mais alto. Na nossa concepção aqui, a gente está trabalhando com a cabeça de ter um preço mais alto de petróleo, e existe a possibilidade, é claro, que a Petrobras tenha uma questão política bem pronunciada, já temos visto vários sinais nessa direção, né? Mas é sempre incerto que isso vai acontecer, né? Então eu não apostaria que isso vai acontecer. Eu prefiro ficar de fora na Petrobras, nem comprado, nem vendido. Vejo o risco para todos os lados. Eu vejo o risco para cima e vejo o risco para baixo também. Então é um papel que a gente está preferindo ficar de fora nesse momento. Só uma curiosidade, hoje está tendo a reunião da Petro. E já começou a chegar, vai mudar dividendos, não vai? Qual a expectativa de vocês? Que eu não vi até agora nada da reunião, não sei nem se começou, se na prática tem. Pelo menos eu não achei em nenhum local. Vocês têm alguma expectativa em relação a se eles vão dar um cavalo de pau no dividendo, se não vão? O que a casa pensa? Acreditamos que a gente vai ter mudanças sim na Petrobras, mas acreditamos também que essas mudanças vão ser feitas de uma forma razoavelmente gradual. Então, por exemplo, a política de preço, que a gente teve uma alteração. Quando você olha o texto que foi colocado da política de preço nova versus a anterior, dá um pouquinho mais de discricionariedade ali para a diretoria, mas nada muito dramático, assim. Então, não acreditamos que vai ter um cavalo de pau em nenhum aspecto. Acreditamos que vão ter mudanças na direção de remunerar menos o acionista, de fazer mais investimentos, de desenvolver mais indústrias, de ser mais dominante em algumas indústrias, né? Com o exemplo aí do gás, que foi muito coisa feita na direção de liberalizar o mercado de gás, e agora a gente pode ver um retorno parcial aí desse movimento. Então, acreditamos que a tendência em geral é essa, por uma orientação do governo federal que está operando aí no momento. Mas não acreditamos que vai ser um cavalo de pau, uma mudança muito drástica, não. Então, a gente já tem, por exemplo, uma paridade com o combustível internacional que já está acima dos 10% de déficit para a Petrobras. Então, são componentes aí que preocupam, sim, e que a gente acredita que pode ser um driver violento de queda aí para o papel. Mas não acreditamos que vai ter um momento assim decisivo que o estrago será feito, não. Acreditamos que será feito em suaves parcelas. Muito bom. O Fio, acho que a percepção do mercado, pelo menos a gente tem recebido aqui muito no chat, né, um pessoal muito ativo, bastante preocupado com a Petrobras. Então, teve a mudança de preço, na política de preço, muito foi falado, mas de certa forma a ação acabou não reagindo, né? Agora, qual que é o recado que você passa, né, até para a audiência que nos acompanha aqui, muita gente apostando contra, né, na venda, né, Felipe? O pessoal que manda aqui para a gente fala, é o short mais óbvio nesse momento. Você acha que faz sentido ou, pelos fundamentos, até agora não justifica ficar vendido em Petrobras? Ou seja, correr um risco muito grande e talvez com pouco controle. Como é que você vê essa percepção que até que tem tomado conta, pelo menos aqui da nossa audiência? Só para complementar, o fluxo gringo é tão forte que o fundamento se dispersa com o gringo entrando pesado no papel, como entrou aí boa parte desse ano. A gente temos que lembrar aqui que a Petrobras está negociando num múltiplo de preço-lucro de 2 vezes, tá? Então, se pegar uma ExxonMobil como comparação aqui, a Exxon está negociando a 7 vezes o lucro. Então, assim,
é um desconto brutal para uma companhia que tem crescimento, tem um pipeline de crescimento muito relevante para os próximos anos, tem alguma coisa que pode ser um novo pré-sal ali na margem equatorial. É uma companhia que extrai petróleo a custo de $4 o barril e, assim, operacionalmente é muito boa, assim, tem o risco de deterioração, mas estamos olhando para uma companhia aqui que está num preço descontado e que tem excelentes características do ponto de vista de negócio. Então é uma companhia que eu ficaria bem hesitante de apostar contra, mas eu também não quero apostar a favor porque eu vejo um risco político. A gente já viu o que aconteceu aí de risco político, né? Da Vale chegar, desculpa, da Petrobras chegar a ser a empresa mais endividada de petróleo do planeta, né? A questão do segurar o preço do combustível, fazer com que a companhia tivesse que bancar uma política pública colocando em cima do acionista privado, né? Então, assim, é muito 880 a Petrobras. A gente prefere observar de longe mesmo, sem, porque a gente acredita que a perspectiva de deterioração é real, mas ainda não se concretizou ainda, né? Ainda não se materializou e a gente não quer ficar vítima da oscilação aí. Vemos como muito imprevisível essa questão política, assim. Se não fosse a política, obviamente que a gente estaria 100% comprado em Vale, né? 2 vezes o lucro na companhia, um crescimento, uma produção de uma commodity, aí um equilíbrio agora, são características muito boas para ficar comprado. Agradecer sua participação aqui, obrigado mais uma vez pela disponibilidade.